Então atente aí para o texto, Neemias capítulo 2, a partir do versículo 11. Assim diz a palavra de Deus. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que faziam, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. Me disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, Pai. Te suplicamos nesse momento, tem misericórdia de nós. Fala conosco. Vem com a Tua palavra, Senhor, e fala ao nosso coração, Pai. Quebranta o nosso coração, a nossa vida, e nos faz, ó Deus, viver a Tua vontade. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quando garoto, eu perguntei uma vez para o meu pastor: quem nós somos na igreja? E ele respondeu: nós somos apenas servos. Servos de Deus. Servos do Altíssimo, servindo a Ele, trabalhando para Ele e servindo ao Senhor na igreja. O texto que lemos, no final, fala sobre exatamente essa servidão. Quando, então, a resposta de Neemias para aqueles que estavam zombando daqueles que estavam trabalhando na obra foi a seguinte: o Deus dos céus é quem dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos, nós, seus servos. Na verdade, não somente o versículo 20 fala sobre essa servidão, entretanto, desde o versículo 11 até o versículo 20, o texto que lemos, trata sobre esse serviço, que não somente Neemias estava dando para Deus e realizando na obra do Senhor, como também os seus irmãos e irmãs que estavam ali juntos para reedificar a cidade de Jerusalém. O povo de Deus estava longe da cidade. Após 70 anos de cativeiro na Babilônia, então esse povo retorna para a cidade de Jerusalém para reestruturar aquela cidade, para trabalhar e servir a Deus e aos seus irmãos, reerguendo novamente aquela cidade. Há, irmãos, 3 voltas do povo de Deus da Babilônia para a cidade de Jerusalém. A primeira, sob a liderança de Zorobabel,
para reconstruir o templo. A segunda, sob a liderança de Esdras, para restaurar a espiritualidade do povo. E a terceira, sob a liderança de Neemias, para reconstruir os muros da cidade e também restaurar a espiritualidade do povo de Deus. Deus, portanto, aqui conduz Neemias para edificar a cidade de Jerusalém. Não somente ele, mas também seus companheiros, alguns homens, no trabalho dessa edificação, dessa construção. E logo todo o povo se junta nesse trabalho de construção da cidade, que era uma espécie também de casa de Deus, porque a cidade de Jerusalém era conhecida no Antigo Testamento como a cidade de Deus, porque havia ali o templo que simbolizava a morada do Senhor. Em outras palavras, irmãos, eles estavam ali reerguendo, construindo, trabalhando aquilo que nós podemos chamar de a igreja do Antigo Testamento. O templo em Jerusalém, os muros da cidade de Deus. Esses homens e mulheres que estão ajuntados para a construção, para a edificação dessa cidade, são chamados então de servos de Deus, no versículo 20. Sendo assim, irmãos, quero trabalhar com os irmãos sobre o seguinte tema: os servos de Deus que edificam a igreja. Os servos de Deus que edificam a igreja. E a primeira verdade é que os servos de Deus consideram a necessidade da igreja. Os servos de Deus consideram a necessidade da igreja. Veja o que diz aí a partir do versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Versículo 13. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido queimadas pelo fogo. Passei pela porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Nós percebemos aqui, irmãos, o relato de Neemias rodeando a cidade e olhando para as demandas que haviam naquela cidade. Essa cidade que para a antiga aliança é a cidade de Deus, a cidade onde o templo estava ali simbolizando a morada de Deus. E Neemias, portanto, faz uma avaliação, percebendo então a necessidade que havia naquele lugar, para que ele pudesse, juntamente com seus homens, trabalhar para reconstruir, para edificar. Note que no versículo 16 diz o seguinte: não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que faziam, pois até aqui não havia eu declarado. Versículo 17, vamos ler juntos? Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Ou seja, Neemias com seus homens identificam a necessidade daquela igreja, identificam a necessidade daquela cidade, identificam a necessidade do templo, não é, ser reconstruído, do muro ser reedificado. Eles olham para aquela situação e eles percebem a necessidade que havia no meio do povo de Deus para então resolver, para então trabalhar. E essa é a primeira verdade aqui que nós podemos tirar, irmãos, do texto. É que os servos que edificam a igreja, isto é, que constroem a igreja, que trabalham em prol da igreja, identificam a necessidade da igreja. Eles consideram a necessidade da igreja. Se somos servos de Deus, nós também precisamos considerar a necessidade da igreja local. Se somos servos de Deus, nós precisamos considerar também aquilo que a igreja necessita, aquilo que falta na igreja local, para então podermos ajudar, trabalhar, cooperar, sermos auxiliadores uns com os outros nesse trabalho de edificação, de construção e, por que não dizer, de plantação da igreja presbiteriana do bairro Universitário. Você tem considerado a necessidade da igreja? Você tem olhado para
aquilo que a igreja necessita, precisa, para avançarmos como igreja local aqui nessa cidade. Você tem também não apenas considerado a necessidade, mas considerado ela para servir ao Senhor, para trabalhar para o Senhor, para então cooperar juntamente com os seus irmãos e irmãs, servindo juntos ao Senhor. E nós não estamos aqui falando de uma ajudinha. Nós estamos aqui tratando de um serviço. Nós estamos servindo a Deus. E os servos de Deus, portanto, consideram a necessidade do povo de Deus. Consideram a necessidade da igreja. Neemias aqui diagnosticou alguns problemas. Eu poderia apresentar 3. O primeiro problema foi a pobreza e a humilhação. Jerusalém estava assolada e debaixo de opróbrio, ou seja, pobreza e humilhação. O segundo problema é a injustiça social. As portas estavam queimadas. Os juízes julgavam as cidades em suas portas. Portas queimadas, irmãos, denunciavam um poder judiciário falido e apontavam para uma cidade onde não havia quem julgasse com justiça segundo a lei. O terceiro problema é de insegurança pública, porque os muros estavam quebrados. A cidade estava fragilizada e vulnerável ao ataque dos seus inimigos. É preciso, portanto, diagnosticar a natureza dos problemas que atingem a igreja, para não sermos omissos às necessidades da igreja. É preciso, portanto, cada servo de Deus, cada serva de Deus se envolver no trabalho da plantação aqui da igreja. Identifique as necessidades, veja o que falta, perceba os departamentos que ainda estão precisando, perceba os departamentos ainda que não existem, ministérios que ainda não existem, para que você possa servir a Deus. Olhe também para os seus dons e talentos, para que você possa servir na igreja local, ao Senhor, com aquilo que Deus tem colocado na sua vida, com aquilo que Deus tem dado para você. Meu querido irmão, o envolvimento é urgente e considerar a necessidade é fundamental. Por que o seu envolvimento? Por que o seu envolvimento é importante? Por que o seu envolvimento é necessário para a vida da igreja? Primeiro, para que a igreja deixe de ser opróbrio. Segundo, para que saibamos que Deus está conosco. E terceiro, para que os inimigos tenham seus planos frustrados. Porque eles se envolveram e aquele povo deixou de ser opróbrio. Eles se envolveram e Deus manifestou o seu poder. Eles se envolveram e os inimigos contra o avanço da igreja foram então frustrados. Atenção, um alerta para todos aqui. Não adianta culpar os outros e apenas ver o que eles precisam fazer. Não adianta culpar os outros e ver o que os outros precisam fazer. Você precisa enxergar a necessidade e você precisa se envolver e fazer. Segunda verdade, meu querido, os servos de Deus se envolvem com o sacrifício pessoal. Os servos de Deus se envolvem com o sacrifício pessoal. Porque perceba o que diz o texto ainda no versículo 17. Então lhes disse: estáis vendo a miséria que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vinde depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Ou seja, Neemias se envolve. Neemias fala, se envolve. E esse envolvimento de Neemias, irmãos, aponta para a sua renúncia pessoal, para o seu sacrifício pessoal. Quem era Neemias? Neemias era copeiro do rei. O que é que o copeiro faz? Toma conta da copa, toma conta dos alimentos, vive no palácio real,
come a comida do rei, bebe a bebida do rei, ele abandona isso, ele deixa isso, para ir para uma cidade destruída e construir essa cidade. Ele se sacrifica pessoalmente para se envolver no trabalho do povo de Deus. Tanto é que no final do versículo 18 diz: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Ou seja, eles se dispõem para realizar a obra. Essa disposição acontece porque uma renúncia pessoal, irmãos, antecedeu. Um sacrifício pessoal antecedeu. Neemias deixa tudo para se envolver no trabalho da igreja. Neemias deixa a sua posição lá de copeiro do rei para se envolver na construção de uma igreja, na construção de uma cidade, na construção de um muro. Não existe envolvimento com a igreja, trabalho com a igreja, serviço a Deus numa igreja local, sem um sacrifício pessoal. Não existe. Vai ter renúncia. Você vai ter que renunciar a tempo. Você vai ter que renunciar a algum lazer. Você vai ter que renunciar a algumas idas para o shopping. Você vai ter que renunciar a algum tempo na praia. Você vai ter que renunciar a alguma coisa boa que você goste. Você vai ter que renunciar. Porque não existe trabalho na igreja, serviço na obra do Senhor, sem um sacrifício pessoal. Neemias renunciou status, dinheiro, mordomia, lazer, conforto. Você tem renunciado? Você que é servo de Deus, serva de Deus, você tem servido ao Senhor e renunciado a certas coisas boas deste mundo? Terceira verdade, meus irmãos, os servos de Deus dispõem de grande coragem moral para enfrentar os desafios. Os servos de Deus dispõem de grande coragem moral para enfrentar os desafios. Porque veja o que diz o versículo 18, a parte final: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Não somente Neemias e seus homens, mas agora todo o grupo, todos ali que estavam juntos em Jerusalém, fortaleceram as mãos e se dispuseram então para realizar aquela obra. Isso exigia coragem, e coragem moral. Por quê? Porque logo em seguida vêm as dificuldades. Versículo 19, acompanhe a leitura. Porém, Sambalete, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Há aqui, irmãos, uma afronta, uma objeção contra aqueles que queriam fazer a obra do Senhor. Essa afronta dos inimigos, essas objeções levantadas, exigiam dos servos de Deus uma grande coragem para enfrentar, para continuar o trabalho. E coragem moral para permanecer firme na vontade de Deus. O trabalho requeria, irmãos, coragem. Deus não nos chama para obras fáceis. Neemias trabalhou 12 anos como governador de Jerusalém. Ele deu a sua vida por aquela obra. O trabalho envolvia coragem, porque considerava o perigo e os grandes desafios. 4 fatos eu destaco aqui para mostrar a importância dessa coragem diante das objeções e oposições. Em primeiro lugar, irmãos, Neemias enfrenta um problema interno. Logo que chegou, ele viu os muros destruídos, as portas queimadas. Internamente havia desafios a serem vencidos. Segundo, Neemias enfrenta problemas externos, ou seja, os seus inimigos combinados. Sambalat, governador de Samaria, ou seja, uma região bem pertinho de Jerusalém. Tobias era um homem da nobreza dos amonitas, que viviam ali perto também de Jerusalém. E agora surge o outro inimigo chamado Gesem, o arábio. Esse homem, segundo descobertas arqueológicas,
era o rei de Quedar, que era uma cidade que ficava próxima também ali de Jerusalém. Esses inimigos se levantaram, irmãos, com um moitim para tentar parar a obra, parar o trabalho. Esses problemas externos existem. Terceiro, irmãos, Neemias enfrenta as armas perigosas dos seus inimigos. 3 foram as principais armas aqui apresentadas pelos seus inimigos. A primeira foi a zombaria. Veja o que diz o texto aí no final do versículo 19. Zombaram de nós. A primeira foi a zombaria. A segunda foi o desprezo, diz o texto. E desprezaram de nós. E a terceira arma, irmãos, foi a acusação. Porque eles falaram: quereis rebelar-vos contra o rei? Acusações falsas, desprezo e zombaria. É isso que você vai encontrar do mundo quando você se dispor em servir a Deus na igreja. O mundo vai te desprezar. O mundo vai zombar de você. O mundo pode até te acusar. Entretanto, irmãos, há necessidade de termos uma grande coragem moral para permanecermos firmes na obra do Senhor. Não retroceda, continue. Uma quarta verdade é que Neemias rejeita qualquer associação com seus inimigos, porque veja o que diz o texto, versículo 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus que nos dará bom êxito nos seus servos, nos disporemos e reedificaremos, vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ou seja, ele rejeita qualquer tipo de associação com aqueles que não professam uma verdadeira fé no Deus de Israel, no Deus verdadeiro. Coragem moral para enfrentarmos os desafios, coragem moral para suportarmos todas as acusações falsas, coragem moral para permanecermos firmes diante de toda zombaria, coragem moral para permanecermos firmes na vontade de Deus e podermos então servir ao Senhor com toda disposição na igreja local. Quarta verdade, irmãos. Os servos de Deus trabalham na força da unidade. Os servos de Deus trabalham na força da unidade. O finalzinho do versículo 18 diz: exponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para toda a boa obra. Não é somente Neemias que começou o trabalho de construção naquele lugar, mas diz a palavra que todos deram as mãos, que todos estavam ali juntos e unidos, que todos então começaram essa construção, essa edificação. Ele não disse: vá, construa. Mas ele disse: vinde e construamos, edifiquemos juntos essa cidade. A construção de uma igreja precisa de mútua cooperação. A plantação de uma igreja precisa de unidade. Precisa da força desse trabalho comunitário, de todos servindo ao Senhor. E eu aplico também essa palavra para as crianças que estão aqui. Crianças, olhem para mim aqui, filhos e filhas, olhem para mim aqui um instante. Nós estamos aqui na igreja para servir a Deus. Nós estamos aqui na igreja para ouvir a palavra de Deus e servir a Deus juntos. Junto com o papai, junto com a mamãe, nós estamos aqui reunidos para servir a Deus. Nós somos servos de Deus, nós somos servas de Deus. Esse trabalho, portanto, irmãos, ele caminha na força da unidade. Há um autor chamado John Maxwell, ele destaca 7 princípios usados por Neemias para lidar com
o povo. Ele fala simplificação, segundo, participação, delegação, motivação, preparação, cooperação e comemoração. Simplificação, participação, delegação, motivação, preparação, cooperação e comemoração. Isso, irmãos, indica a comunhão do povo de Deus, a unidade no povo de Deus, no trabalho de plantação, de construção, de edificação da cidade ali de Jerusalém, da igreja ali daquele lugar. Da mesma forma, nós precisamos cooperar, nós precisamos delegar, nós precisamos motivar, nós precisamos encorajar uns aos outros para que a gente possa permanecer firme e avançar no trabalho de plantação aqui da igreja. Às vezes, durante a caminhada, a gente vai desanimando, o enfado vai chegando, a gente percebe algumas ausências. Entretanto, nós precisamos encorajar uns aos outros para que a gente possa permanecer firme, para que a gente possa avançar, para que a gente possa, de fato, viver essa força da unidade, um ajudando o outro, um cooperando com o outro, e todos juntos servindo a Deus. O protagonista dessa obra é o Senhor, é Cristo, que nos chamou, que tem edificado como pedra fundamental essa igreja, e nós somos apenas coparticipantes, auxiliadores nesse trabalho de plantação. Irmãos, quinta e última verdade: os servos de Deus dependem do poder soberano do Senhor. Os servos de Deus dependem do poder soberano do Senhor. Porque o texto termina no versículo 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Neemias entende, irmãos, que o bom êxito, o sucesso, a construção, o trabalho, não acontece por causa da eficácia do ser humano, nem do trabalho do ser humano, mas acontece principalmente por causa da eficácia do trabalho de Deus, por causa do poder de Deus, da soberania de Deus. Nós apenas somos cooperadores desse trabalho que Deus está à frente. Neemias está dizendo aqui, olha, o Deus dos céus, o Deus soberano, o Deus que é grande, o Deus que tem na eternidade, esse Deus, portanto, é quem dará bom êxito ao trabalho. Nós podemos, irmãos, confiar que a igreja, e qualquer igreja que é plantada com fidelidade à palavra de Deus, seja aqui no bairro universitário ou em qualquer lugar do mundo, a igreja vai avançar, a igreja será de fato construída, plantada, erguida, não por causa do planejamento humano, não por causa da capacidade humana, mas por causa da ordenança de Jesus Cristo, que nós devemos ir por esse mundo e pregar o Evangelho e fazer discípulos. É por isso que a obra avança, porque o Deus do céu dará bom êxito. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desassistidos, nós não estamos longe do Deus eterno, do Deus soberano. Pelo contrário, Ele está perto de nós, é Ele quem está à frente de nós, e é Ele que dará bom êxito ao trabalho de plantação de igreja, ao trabalho que nós desempenhamos aqui, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Meu querido irmão, os servos de Deus que edificam a igreja, eles consideram uma necessidade da igreja, eles se envolvem com sacrifício pessoal, eles dispõem de grande coragem moral para enfrentar os desafios, eles também trabalham na força da unidade. E quinto e último lugar, eles dependem do poder soberano do Senhor. Quem nós somos na igreja de Cristo? Nós somos apenas, irmãos, servos de Deus. Servos dele. Fiquemos de pé e vamos orar.